meus irmãos, Jesus é o Senhor, sejam todos bem-vindos para mais um capítulo do livro que estamos desfrutando nessa série, Um Homem Segundo o Coração de Deus. Nós estamos extraindo desse maravilhoso livro do nosso irmão Dom Julián alguns princípios que são realmente de muita ajuda, utilidade para nosso serviço ao Senhor, né? E alguns princípios que nós vamos extrair hoje do capítulo 23, que fala a rebelião de Absalão contra Davi. Então nós vamos ter a oportunidade de abordar cada um dos detalhes, porque o nosso tempo aqui é bem curto, mas ainda assim nós queremos fazer uma abordagem ainda resumida, mas com um conteúdo que seja de muita ajuda para nós, tá bom? Então, nesse capítulo nós vemos a rebelião de Absalão contra Davi. Nós sabemos que Absalão era o filho de Davi. O significado do nome Absalão é meu pai é paz. Meu pai é paz. Nós vemos que quando Davi estabeleceu seu reino, foram tempos de paz. Tempos de paz para o reino, para o governo, para o que o Senhor tinha estabelecido por meio do ministério pelo qual Deus havia ungido Davi. Mas dentro da casa sumiu a paz. Davi cuidou da paz, do governo de fora, da administração externa dada por Deus. Mas Davi descuidou a paz dentro da casa. E isso trouxe severas consequências. Então, quando ele coloca o nome Absalão, eu acho que na Bíblia nós vemos isso. Toda vez que um pai dava um nome ao filho, e a maioria dessas experiências foram por revelação de Deus. Ou seja, o que estava esperando, qual era a expectativa de Davi? Era que Absalão fosse, ou seus filhos fossem, honrassem o legado do Davi, que eles pudessem dar uma continuidade e honrar o legado que Deus havia estabelecido por meio de Davi. Eu acho que é o desejo que todo servo de Deus tem e que todo pai tem, que seus filhos, nós como pais podamos deixar um legado para eles, né? E nossos filhos possam honrar esse legado, né? Nós vemos esse exemplo com Jesus. Jesus honrou o legado do Pai, ele fez a vontade do Pai e honrou o Pai. Então Deus deseja tudo isso, esse é um modelo que Deus deseja para todos nós, né? Mas por que Davi fracassou? Por que Davi fracassou em trazer a paz para dentro da casa? De quem era a responsabilidade de passar esse legado? De fato, essa responsabilidade era para o Davi. Davi, lamentavelmente, ele fracassou. Oh Senhor Jesus. Então, ele fracassou em vários pontos. Um deles, ele começou a ter alguns descuidos dentro de casa. E nós vamos ver aí que quando entra a história de Absalão, nós vamos também aí que está envolvido a história do seu irmão, da irmã e de algumas coisas que ele não conseguiu cobrir. Então, em meio de todos esses exemplos, nós precisamos ver algumas coisas. Uma é, um pai, os filhos precisam ver dos pais uma convicção na prática do nosso sacerdócio. Nós precisamos ter uma convicção. Eu sou o sacerdote da casa. Eu sou quem deve levar a palavra de Deus e dar a conhecer Deus dentro da casa. Mas ninguém tem essa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade principalmente do pai em casa. Ainda que muitas famílias a mãe assumam pela graça essa responsabilidade dada por Deus, mas a responsabilidade e a demanda sempre vai ser do pai. E outras coisas, 3 coisas que o pai sempre precisa dar dentro de casa, para nós termos essa experiência que teve Davi com seus filhos. Uma é, devemos amar eles. Amor e disciplina, ok? Quando nós amamos, nós ratificamos, nós reforçamos a identidade deles, quem são eles,
quem representa Ele para nós. E quando nós disciplinamos, nós devemos dar a entender a Ele que o que estamos corrigindo não é Ele como erro. Nossos filhos não são um erro. Quando nós disciplinamos, nós estamos disciplinando o comportamento dos nossos filhos, ok? Então isso tem que ver amor, tem que ter disciplina e temos que dar a conhecer Jesus. Temos que dar a conhecer o Senhor a nossos filhos, quem são eles, para que eles foram chamados. Então, quando nós exercemos a função sacerdotal, nós devemos exercer essa função sacerdotal também a favor dos nossos filhos e com nossas esposas, né? Então estamos falando nós assim como líderes. Nós precisamos também dar orientação e direção para o total, né, da casa, que neste caso seria o casal, o homem a mulher, dando direção para que os nossos filhos possam ser encaminhados. Então, quando nós vemos na Bíblia, nós vemos alguns exemplos que foram tocados nesse capítulo, que foi o exemplo do Eli. Então, Eli, nós vemos que ele envelheceu na experiência com Deus. E o fato de ele ser um sumo sacerdote, mas ele ter envelhecido na experiência com o Senhor, trouxe consequências também de perder a comissão, o encargo de ele disciplinar a seus próprios filhos, que também estavam dentro do sacerdócio, como era estabelecido naqueles que pertenciam à casa de Arão. Oh Senhor Jesus, então nós não devemos envelhecer. ¿Por quê? Porque se envelhecemos, nós vamos perder o discernimento espiritual de discernir as coisas, e nós vamos tornar todas as coisas comuns, até o ponto de tornar nossos filhos pessoas profanas. E nós sabemos que a palavra profano significa considerar o que é santo algo comum. Então, uma pessoa, um sacerdócio, você e eu, como foi no caso de Eli, quando nós envelhecemos em nossa experiência e contato com Deus, com a palavra, lembremos, Deus é santo. E a maneira de Deus nos transmitir a sua santidade, a santidade, é por meio de desfrutar a palavra de Deus. Ele nos santifica, Ele nos lava pela palavra. E à medida que nós temos contato e ruminamos a palavra, nós mantemos o nosso espírito exercitado. Temos um constante arrependimento, limpamos nossa consciência. E nosso discernimento nos ajuda a discernir do que é santo e daquilo que é profano. Então, se nós não temos esse contato, esse discernimento, nós vamos tornar todo comum. O que aconteceu com os filhos de Eli? Seu pai nunca corrigiu ele. Por que nunca corrigiu? Porque ele parou de ter um contato contínuo com Deus e com a palavra. Então os filhos tornaram o serviço sacerdotal algo comum e profanaram o serviço até o ponto de levar mulheres e se prostituírem no templo. Você imagina isso? Isso foi terrível, mas isso também pode acontecer em nossas vidas, se nós não cuidamos e não vigiamos. Oh Senhor Jesus, tem um versículo em 2 de Samuel 2:12 que diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, eram profanos, não separavam o que era santo e do que era comum. Que o Senhor nos guarde e o Senhor nos dê sempre um espírito de busca, para sempre estarmos tocando a palavra, imergindo na palavra, tendo comunhão com Deus, para que o nosso viver não se torne comum. Tem outro versículo aqui que tem a ver com o fato de nós não perder o encargo da nossa comissão. Uma das coisas que nós perdemos pela falta de contato com a palavra é perdemos o encargo da nossa comissão, ou seja, paramos de ser renovados. Por isso que nós precisamos da igreja,
Por isso que nós precisamos das mensagens dadas pelo Senhor, por meio dos seus profetas para a igreja. Porque a palavra de Deus, ela renova nossa comissão e sempre nos mantém renovados. E uma pessoa que perde o encargo, perde a comissão pela qual ela está aqui para exercer seu sacerdócio em casa, para pregar o evangelho, para servir ao Senhor, ele termina envelhecendo. Oh Senhor Jesus, até o ponto, olha, eu vou ler aqui o que falou Eli quando Samuel informou para ele as consequências do pecado dos filhos. 3:18 de 1 de Samuel. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, ou seja, lhe contou: seus filhos fizeram isso, isto e aquilo. E disse Eli: eu, Senhor, faça o que bem lhe aprover. Ou seja, ele perdeu a iniciativa de fazer qualquer coisa na casa, né? Nesse caso na casa dele, de corrigir, de disciplinar, de dar amor. Todo isso ele perdeu a comissão e o encargo. Que isso não aconteça com nós. Então, oh Senhor Jesus, nós devemos em casa com nossos filhos, segundo a experiência que nós vimos aqui com Eli e essa experiência que vamos ver com Absalão, levar sempre eles a ter uma experiência com relação ao arrependimento, com relação ao pecado, que foi isso que nós falamos, né? Nós devemos sempre corrigir, sempre disciplinar, nunca podemos deixar de fazer isso, e sempre reforçar: eu amo você, você é uma pessoa certa, mas seu comportamento precisa ser disciplinado e corrigido. Então nós devemos sempre fazer entender, principalmente a nossos filhos, quando eles são crianças e adolescentes, eles possam ver a diferença do que é a pessoa dele, quem eles são para nós, quem eles são para Deus. Mas nós precisamos também ver que o que estamos muitas vezes corrigindo, disciplinando, é o comportamento, ok? Então, outra coisa que precisamos fazer é servir e manter nossos filhos próximos ao nosso serviço. Um dos erros que nós vemos que poderia ter cometido Eli e também cometeu Samuel, que vamos ver aí esse exemplo, os filhos dele também se desviaram completamente, em nós estarmos servindo o Senhor e não manter eles próximos. Então, duas coisas precisamos fazer. Uma é servir ao Senhor em novidade de vida, renovados. Amém? Sempre estar servindo ao Senhor é a nossa garantia de nós podemos oferecer para eles um modelo. E outra coisa é manter eles perto do nosso serviço, levar eles aos poucos que eles vão crescendo, levar eles a verem o que nós fazemos. Então isso tem a ver, amados irmãos, de dar o valor ao Senhor, de dar o valor ao serviço, de dar o valor à igreja. Então quando nós sairmos pregar o evangelho, eles têm que estar perto de nós. Quando nós vamos visitar pessoas, eles têm que estar perto de nós. E que sempre nós vamos priorizar as reuniões da igreja, sempre ver primeiro o Senhor, primeiro é a reunião da igreja, depois os nossos lazeres, as nossas atividades, a nossa momentos de desfrute, né, como família, que também é importante, mas sempre dar prioridade às coisas do Senhor, né? Isso vai criar neles um caráter para valorizar as coisas de Deus. Então, para criar, amados, nossos filhos, segundo esses exemplos que nós vimos aí, nós precisamos depender de Deus na criação dos nossos filhos. Sozinhos não conseguimos educar nossos filhos, sozinhos não conseguimos levar eles no caminho certo. Por quê? Porque não depende simplesmente de estratégia, não depende de estratégia, de maneira. Isso, amados irmãos, vai depender puramente da misericórdia de Deus. Nós podemos fazer todas as coisas de forma muito certa e pode dar errado,
mas nós podemos fazer coisas erradas e nesse percurso ainda errando, mas sempre tendo um coração voltado ao Senhor, orando a Ele. Ele pode ter misericórdia de nós e pode conceder graça e tornar nossos erros bênção e pode dar certo. Então, olha com que nós estaríamos lutando se nós dependemos das nossas forças. Nós temos três fatores, mais um em contra, ou seja, 4 fatores. Os 3 primeiros são: nós temos que lutar contra o mundo, né, que é o sistema todo governado por Satanás, que é o que todo que Satanás está oferecendo no sistema. As amizades que ele vai ter em seu viver, né, em seu crescimento e desenvolvimento. E outras são as filosofias e as filosofias e os ensinamentos do mundo, né? E outra coisa que seria a terceira, seria a natureza pecaminosa dentro dele. Ou seja, é algo que já está arraigado dentro dele, né? Então não existe métodos ou fórmulas que nos possam ajudar a vencer isso. Então, o que fazer? Nós devemos sempre orar constantemente para que eles tenham uma experiência viva com o Senhor. Então, em tudo que nós fazemos, nós sempre devemos orar e levar ele a ter uma experiência com o Senhor. Se eles não tiverem uma experiência com o Senhor, amados irmãos, nossos esforços não valem nada. Se eles não se encontrarem com o Senhor, no momento em que nós estamos levando eles, né, no caminho, todo será em vão. Por isso devemos sempre orar, porque vai depender sempre da intercessão, da misericórdia e da graça do Senhor. Então nós devemos ter um coração humilde e quebrantado. Então, se a graça de Deus operar, amém, estaremos salvos, aleluia. Então, de nossa parte, nós devemos fazer todo o possível e não ser omissos com nossos filhos, hein? Nós devemos fazer todo o possível, nós devemos sempre estar corrigindo, disciplinando, amando eles, buscando ser um bom exemplo. Se em alguma coisa erramos, pedir perdão. Oh Senhor Jesus. Então, nós vamos ver assim 2 exemplos. Temos o exemplo dos filhos de Samuel. Que representa Samuel? Representa um pai piadoso, que gerou filhos iníquos. Tremendo isso aí, né? Por quê? Porque, por um lado, ele descuidou o cuidado para os filhos. Ele não passou quem era o Senhor para ele, porque ele servia ao Senhor. Ele falhou em tudo isso que nós falamos anteriormente. Não manteve seus filhos próximos, não passou referência. Ele não criou um ambiente para que a graça de Deus pudesse operar e salvar eles. Então, é um exemplo de alguém piadoso, pero por não proporcionar uma esfera de graça para ele, gerou filhos iníquos. Mas vemos também que no meio da graça, né, da história da palavra de Deus, vemos que em meio de situações opostas, Deus chegou também a operar por meio da graça em pais que foram iníquos. Exemplo, Saul. Saul é um exemplo de alguém que actuou, reagiu de forma negativa em contra de Deus, mas ainda assim Deus teve misericórdia com Jonatas, e ele Deus por meio da graça gerou um filho piadoso, né? Então nós vamos ver isso, né? Tem vários exemplos também que falou o livro, né? Um deles é que nós devemos submeter-nos à disciplina do pai. Essa história aí de Absalão é muito complexa, né? Porque nós vemos uma situação onde seu irmão Amnon, ele extirpou a irmã de Absalão. Então Absalão, ele tinha uma irmã chamada Tamar, que foi extirpada pelo seu irmão Amnon. Então o que aconteceu? Nós vemos o que nós falamos, um Davi omisso, um Davi ignorando
o comportamento dos filhos. Ele não corrigia, ele não disciplinava. Então, desde o momento que isso aconteceu, ele tinha que ter entrado com disciplina para corrigir o que tinha acontecido. Mas por não acontecer, Absalão gerou um rancor em contra do Davi. Ele poderia ter gerado um sentimento de que entre os filhos tinha alguma preferência. Então, não vemos um Davi consolando uma Tamar esturpada, não vemos um Davi disciplinando um Amnon, e tampouco vemos um Davi passando referência para colocar ordem em tudo isso. Qual foi a consequência? Vemos um Absalão no final depois se rebelando em contra do Davi. Ele fugiu, tudo isso a história já conhecemos. Depois vemos que Absalão ele se rebela em contra do próprio pai, né? Na volta, Absalão terminou matando a Amnon. E quando depois de 2 anos de ter sido separado, depois de ele ter sido trazido por uma estratégia política, não vemos Davi corrigindo Absalão. Resultado, um filho que não conheceu limites, um filho que cresceu com raízes de amargura, com problemas não resolvidos por falta de disciplina e falta de aproximação com seu pai. E qual foi o resultado? Vemos um Absalão completamente se rebelando em contra do seu pai e querendo tomar o reino do seu pai às forças. Então, isso são alguns itens, né, alguns pontos que nós limos, que se desenvolvem nesse capítulo 23, sobre a rebelião de Absalão contra Davi. Então, que o Senhor possa realmente nos ajudar, que possamos realmente olhar com mais seriedade a palavra de Deus, que você e eu como sacerdote, como líderes de casa, nós possamos assumir a responsabilidade que nos toca fazer como juiz, né? No bom sentido da palavra, da função, como sacerdote que eles eram, como pais que eles eram, nós possamos exercer a nossa função e a nossa responsabilidade, para que Deus possa nos usar e proporcionar ambientes adequados para que a graça de Deus possa operar na vida dos nossos filhos e da nova geração. Então, isso que eu queria compartilhar. Deus abençoe todos vocês e nos vemos no próximo capítulo. Jesus é o nosso Senhor.